A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus seja louvado. Eu quero contar para vocês um sonho que eu tive hoje, que eu acredito que é uma revelação que Deus me deu muito importante sobre a igreja primitiva, doutrina divina. Então, irmãos, eu dormi ouvindo a rádio, a web rádio da Igreja Primitiva Doutrina Divina. Eu dormi e o rádio ficou tocando assim, bem alto, assim, uma pregação, eu acho, né? E aí eu dormi, e aí eu tive um sonho. Eu sonhei assim que tinha 2 beija-flor. Um beija-flor, ele tinha as asas bem coloridas, assim, bem bonitas, assim, de várias cores. E o outro beija-flor, ele tinha um olho, assim, muito bonito, que quando eu olhava, assim, pro olho dele, ele se transfigurava, assim, em várias cores, né? Era uma cor, assim, linda, linda, linda. O beija-flor, ele tinha um olhar, assim, brilhoso, brilhante, assim, que resplandecia várias cores. E também no sonho eu via que tinha um caderno branco, assim, bem grande, maior do que o normal. E nesse caderno tinha, assim, uns desenhos lindos, 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 assim, com várias florzinhas bem pequenininhas, assim, porque era uma folha, assim, bem grande. E aí tinha um desenho, assim, que tinha várias florzinhas, assim, florzinhas perfeitas, assim, pequenininhas. Naquele papel, várias florzinhas. Aí sobrou um espacinho de um lado, espacinho do outro. Aí tinha muitas florzinhas pequenininhas naquela folha, né? Naquela página. E conforme a pregação ia sendo falada, né? Que eu tava ouvindo, no sonho eu tava ouvindo a pregação, conforme a pregação ia sendo falada. Aí eu via que naquele caderno, cada página tinha um desenho, né? Eram desenhos muito bonitos, assim, de florzinha, desenhos muito bonitos. E no espacinho que sobrou, eu tinha que anotar a pregação da Igreja Primitiva Doutrina Divina, né? E aí eu tinha que escolher, ou eu coloria, ia pintar aquelas florzinhas, né? Ou eu escrevia, ler trechos da pregação
naquele caderno entre os desenhos, né? Ou a pregação toda ou trechos da pregação, mas eu sabia que eu tinha que escrever a pregação entre aqueles desenhos daquele caderno. E aí depois que eu escrevesse a pregação, né? E aí eu podia colorir, aí ia ficar trechos, algumas frases, né, da pregação, ia ficar algumas florzinhas coloridas, né? E aí eu poderia pegar aquela folha e dobrar assim e entregar para evangelizar. Poderia entregar assim para evangelizar, né, com trechos das pregações e desenhos, ou eu poderia guardar para mim mesma, né, para eu ter guardado ali a pregação, ou eu poderia entregar para alguém, né, para evangelizar, né, entregar nas casas. E o que eu entendi desse sonho? Eu entendi que a pregação da igreja primitiva doutrina divina, ela era tão forte, tão importante, pregação assim tão bonita, tão maravilhosa, pregação tão impressionante, tão importante, que eu tinha que anotar naqueles papéis, naquele caderno. E conforme aquela pregação ia sendo falada, eu sentia o quão importante era aquela pregação dessa igreja primitiva doutrina divina. E eu entendia que no mundo espiritual, aquelas florzinhas no caderno, aqueles beija-flores coloridos brilhando, tinha um significado muito forte. Significava a beleza daquela pregação, a unção daquela pregação, né? E eu acredito assim que pode ser que sejam beija-flores do céu, né? Porque eram beija-flores assim, beija-flor muito bonito, né? Eu acredito que eles simbolizavam coisas boas, né? A própria unção do céu mesmo, né? Eu acredito assim que a igreja primitiva, doutrina divina, é uma igreja que ela tem muito poder, muita unção. É uma igreja de Deus mesmo, por causa da doutrina. E eu entendi a beleza da doutrina. A doutrina é uma coisa bela, uma coisa importante, sabe? E a gente pode levar a doutrina de Deus para as pessoas, e a gente tem que aprender sobre doutrina, registrar, gravar, guardar, sabe? A gente tem que evangelizar as pessoas com a doutrina, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas falam que a doutrina é uma coisa muito difícil, muito pesada, mas não. A doutrina é uma coisa que vem do céu.
A doutrina é uma coisa muito importante. Eu acredito que aqueles beija-flores lindos que eu vi eram do céu mesmo, do céu, sabe? Porque conforme aquela pregação da igreja primitiva, doutrina divina, ia acontecendo e eu ia ouvindo, eu via, sabe, essa beleza maravilhosa. Eu acredito que é uma parte do céu onde tem beija-flor. E beija-flor assim, tão lindos assim que a gente nem conhece que beija-flor. Uma coisa tão delicada, tão bonita, que significa que a doutrina de Deus, ela é tão importante nas nossas vidas, né? Nas pregações, nos evangelismos, a doutrina de Deus é uma coisa tão importante que a gente consegue ver ela assim, dessa maneira, como se fosse um pedacinho do céu. A doutrina de Deus é um pedacinho do paraíso de Deus. A doutrina de Deus é um pedacinho do céu, né?